Pronto, não é? E aí nós voltamos para ver o restante dos verbos e iniciar os exercícios. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. E voltarmos, para que nós voltemos onde estávamos, tá? Então, o último verbo foi esse, né? Que eu disse que é direto para a coisa e indireto para a pessoa. Os demais, preferir. Pois é, esse aqui é outro, né? É muito comum as pessoas dizerem assim, eu prefiro antes matemática do que português. Eu prefiro mais português do que matemática. Ninguém prefere mais, ninguém prefere antes, ninguém prefere acima de tudo. O material de vocês deixa claro que o verbo preferir não aceita modificador. O que ele quer dizer com isso, não é? Que o verbo preferir, ele não aceita adjunto adverbial de intensidade. Porque preferir já significa gostar mais. Ninguém prefere menos, então ninguém prefere mais, né? O verbo preferir é transitivo direto e indireto. Você prefere uma coisa a outra. Então, prefere praia a interior. E se eu quisesse colocar ao interior? Então, eu teria que dizer assim, prefere a praia ao interior. Ou você coloca artigo nos dois, ou não coloca nenhum dos dois. Certo? Então, é um verbo transitivo direto e indireto, regido da preposição a, tá? O outro verbo é esse, querer, que pode ter dois sentidos. Querer, sentido de desejar, de pretender, transitivo direto. Então, por exemplo, quero uma vaga na USP, transitivo direto, certo? Quero doce, transitivo direto. No sentido de gostar, querer bem, estimar, transitivo indireto. Quero bem a você. A mãe quer a seus filhos. Quero bem a sua mãe. Então, quando você usa a preposição, deixa de ser desejar para ser gostar, estimar, tá? E, por fim, o visar. O verbo visar tem alguns sentidos, certo? No sentido de dirigir no sentido de fazer pontaria, ou no sentido de vistar, carimbar, assinar, transitivo direto. Visar o cheque, visar o alvo, visar o passaporte. No sentido de desejar, transitivo indireto. Visamos ao bem, visamos a uma vaga. Por isso que não é o que você visa com este curso. É a que você visa com este curso. Certo? A que e não o que, tá? Então, esses são os principais verbos. Para fechar, o principal alvo da segunda parte dos exercícios. Eu disse a vocês que a primeira série tinha os exercícios mais fáceis e a segunda série os mais difíceis. O que não significa dizer que a segunda série de exercícios traz verbos mais difíceis. É um caso absolutamente específico. Vocês vão ver que a maioria dos testes pega esse caso. É quando você tem 2 ou mais verbos com regências gramaticais diferentes. Quando isso acontece, você não pode usar o mesmo complemento. Deixa eu mostrar uma frase que não está aqui no slide primeiro. Frase de metrô, vocês já devem ter ouvido. Ao toque do sinal, não entre nem saia do trem. Vou repetir. Ao toque do sinal, não entre nem saia do trem. Veja que a frase nem parece errada, mas ela é. Porque se eu digo, ao toque do sinal, não entre nem saia do trem, eu estou dizendo, não entre do trem e não saia do trem. Acontece que quem sai, sai de. Mas quem entra, não entra de. Quem entra, entra em. Então, você entra no trem e não do trem. Certo? Então, como é que conserta isso? Quando os verbos têm regências gramaticais diferentes, você tem que dar um complemento para cada verbo. Então, teria que ser assim. Ao toque do sinal, não entre no trem, nem saia dele. Não entre nem saia do trem fica mais bonito do que não entre no trem nem saia dele. No entanto, a frase correta é a segunda. Olha esse exemplo que aqui está. Eu vi e preciso do material. Quem precisa, precisa de, mas quem vê, não vê de.
Então, eu vi o material e preciso dele. Viram só? Um é direto, o outro é indireto. Olha este caso em que os dois são indiretos. Mas eles regem preposições diferentes. Veja isso. Quem se lembra de. E quem responde, responde a. Então, eu não posso dizer, eu me lembrei e respondi a sua carta. Então, eu posso dizer, eu me lembrei da sua carta e respondi a ela. Quando os verbos têm a mesma regência, aí é diferente, certo? Se os verbos tiverem a mesma regência, eu posso usar o mesmo complemento para os dois. Não há problema algum. Por exemplo, eu vi e comprei o livro. Aí tudo bem, certo? Não tem problema nenhum. Porque quem vê algo e quem compra, compra algo. Então tá tudo certo. Né? Por exemplo, eu falei e preciso de você. Tudo bem? Tudo bem. Porque eu posso falar de você e posso precisar de você. Então, não é que você nunca vai ter verbos que tenham a mesma regência, que tenham o mesmo complemento. Você pode, desde que eles tenham a mesma regência. Se eles não tiverem a mesma regência, você não pode dar para eles o mesmo complemento. Certo? Você só pode dar a eles o mesmo complemento se eles tiverem a mesma regência. Tá? Então, tudo bem, gente? Tudo bem, meninos, meninas, tudo certo? Belezinha? Então, olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos iniciar os exercícios nessa aula, até completar os 40 minutos, aí a gente para de novo, 5 minutos, e aí com mais 40 a gente encerra a aula extra de hoje com o restante dos exercícios. Certo? Vamos corrigir todos, né? Porque a incidência desse tipo de assunto é grande no Enem, nos exames, então a gente tem que fazer esse negócio bem direitinho, tá? Então, vamos primeiro à série de exercícios mais fácil. Então, ela está na página 5 do caderno 7, tá bom? Então, vamos fazer com calma, qualquer dúvida é só falar, tá? Os exercícios de 1 a 9 são de regência verbal. Leia as frases com atenção e assinale aquela que apresenta erro, certo? Primeira, todas as frases envolvem o verbo assistir. Podem procurar. Qual que está errada e, obviamente, nós vamos corrigi-la, tá? Então, tentem e digam para mim o que vocês estão achando de errado. Alguma ideia? Lembre-se de que nem sempre a frase tem cara de errado, hein? Letra D, a resposta. Olha só, gente. O direito de escolher seus governantes assiste todos os cidadãos. Esse assistir é no sentido de caber por direito ou razão. Então, é assim, o direito de escolher seus governantes assiste a todos os cidadãos. Então, nesse sentido, o verbo é transitivo indireto. E aqui ele está como direto. Então, letra D, tá bom? Número 2, assistir novamente. Podem procurar. Novamente, ele quer a incorreta. E, de novo, não tem cara de incorreta. Nós estamos na página 5 do caderno 7. Então, o primeiro nós já fizemos, deu letra D, né? Vamos para o segundo agora. Imagina. Encontraram? Esse está um pouco mais difícil que o outro, né? Este, pessoal, também é letra D. Olha só. Não assisti a peça. Até aí, tudo bem. Assistir, sentido de ver, transitivo indireto, assistir a peça. Certinho. Embora desejasse assistir-lhe, não, né? Porque eu disse para vocês que o assistir
No sentido de ver, não aceita o lhe, porque ele se refere a coisa. Então, o certo seria assim: embora desejasse assistir a ela, e não assistir-lhe. Por isso que a resposta é a letra D, tá bom? Aspirar agora. Também podem procurar a incorreta. Todos esses testes aí, gente, são testes que não têm a frase incorreta, não tem cara de incorreta, tá? Eles são testes bem enganosos. Letra I? Exatamente. Perfeito. Olha só, os ideais políticos aos quais eles aspiram estão ultrapassados. Esse aspirar também é desejar. Portanto, não é os quais eles aspiram, é aos quais. Certo? O sentido de desejar, transitivo indireto. Exige uma preposição aí, tá bom? Número 4 agora. Chegar, ir e dirigir-se. Um pouco mais fácil que os outros. Também a incorreta. B. Isso. Apenas de carro se chega à praia. O chegar exige deslocamento, né? Indica deslocamento. À praia ocorrendo crase, tá? De São Miguel dos Milagres. Letra B é a resposta. Número 5 agora, lembrar e esquecer. Lembrar-se e esquecer-se. Também a incorreta. Bem popular o jeito que está escrito aí, viu? Alguma ideia? Letra E, a resposta. Gente, não é do que você esqueceu. Ou é o que você esqueceu, ou é do que você se esqueceu. Com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. Certo? Não pode colocar o de e não colocar preposição. Não pode colocar o de e não colocar pronome. Tá bom? Número 6. Informar, avisar, prevenir. Aquele que exige um objeto de cada, tanto faz qual, certo? Isso mesmo. Avisamos-lhes de que, né? Dois objetos indiretos seguidos, o lhes e o de que, não pode. Há duas maneiras de corrigir isso. Avisamos-los de que, ou, se vocês preferirem, avisamos-lhes que, certo? Um objeto de cada, não pode repetir. Questão 7, perdoar, pagar, agradecer. Aqueles que exigem objeto direto para coisa, indireto para pessoa. Ele quer também que a gente ache errada. Letra. Nem tem cara de errada. Talvez a que menos tenha cara de errada seja essa. Letra A, a resposta. Não é aí, é A. Perdoar ao empreiteiro, tudo bem, porque empreiteiro é pessoa, certo? Mas perdoá-lo, jamais. O A, os As, substitui objetos diretos. E aqui se refere à pessoa, não à coisa. Portanto, perdoar-lhe, jamais. Tá bom? Então, perdoar-lhe. Cuidado com isso, tá? Número 8, envolvendo preferir e proceder. Vamos ver aí qual é a incorreta. Essa é mais fácil. Mesmo porque essa errada está muito errada desta vez.
Isso, letra E. Prefiro mais ficar aqui do que ir lá, né? Muito feio isso aqui, tá certo? Prefiro ficar aqui a ir lá. Não ocorre crase porque não há crase diante de verbo, tá? Então, prefiro ficar aqui a ir lá. Prefere-se uma coisa a outra. E o número 9, que é o verbo visar, também é incorreta. É algo a que eu chamei a atenção de vocês na hora da explicação. Letra B, a resposta. Isso, B. É a pegada da pergunta, né? Que cargo profissional você visa? Bom, se o sentido aí é no sentido de objetivar, né? Então, o certo é a que cargo profissional você visa. A ideia não é fazer pontaria no cargo, não é? Mas a ideia é buscar o cargo. Portanto, aqui, tá bom? E o número 10. Reescreva as orações substituindo o objeto indireto por um pronome pessoal acompanhado de preposição. Por quê? Porque nenhum desses verbos aqui aceita que se troque por lhe, nem por o, a, os, as, né? Eles têm objetos indiretos, então não pode ser o, a, os, as. Por que não pode ser lhe? Porque eles não se referem a pessoas, ou então eles não aceitam a preposição a. Então você vai ter que usar a combinação, como nós vimos lá no caderno 2, da preposição mais o pronome. E como nós revimos hoje na teoria também. Então, como ficaria? O povo brasileiro assistiu ao Lollapalooza com entusiasmo. Se eu trocar ao Lollapalooza por um pronome, ficaria: o povo brasileiro assistiu a ele com entusiasmo. Não pode ser assistiu-lhe, porque no sentido de ver, eu não posso trocar pelo lhe, certo? Dá a impressão de que está falando de alguém, não é? Então tem que ser assistiu a ele. Ele, porque se refere ao nome masculino. O povo acredita em fake news. Repare que a preposição agora é o em. Então, é em mais elas. Como é que faz quando a gente junta isso? Né? O povo acredita nelas, perfeitamente. Então, o povo acredita nelas. Pensava no passado com saudade. Pensava nele. Se vocês pensaram em colocar pensava nisso com saudade, também funciona, viu, gente? Funciona porque se refere a coisa, né? Não tem problema, mas pode ser nele sim. Letra D. Deve-se sempre aspirar ao conhecimento. Deve-se sempre aspirar a ele. Isso. E, por fim, ansiamos tanto pelo reconhecimento do nosso trabalho, ansiamos tanto pelo. Ansiamos tanto por ele, exatamente. Pronto. Fim dos exercícios fáceis, não é? Na página seguinte, a partir da página 6 do caderno 2, não é? Vocês têm os últimos exercícios sobre esse assunto. E aí, vocês têm a série de exercícios um pouquinho mais difícil e que pegam principalmente aqueles testes em que há mistura de regências verbais. E aí a gente precisa corrigir, certo? Então, nós vamos fazer com atenção, com calma, não é? E explicar para vocês se o que estiver errado, por que está errado, tá? A chamada jornalística, que apresenta um par de verbos com regências incompatíveis, é qual? Ou seja, qual que está errada? E aí a gente corrige depois. Se os verbos têm a mesma regência, eu posso juntá-los e dar o mesmo complemento para ele. Mas se eles tiverem regências diferentes, eu tenho que dar um complemento para cada um.
E aí? É página 6. Página 6, exercício 1. A resposta do primeiro é a letra A, pessoal. Olha só. O grande problema dessa série é que os erros não têm cara de erros, né? Exposição mostra como a moda interfere e molda a figura da mulher. Veja, frase bonita, né? Acontece que quem molda, molda alguma coisa. Mas quem interfere, não interfere em alguma coisa, interfere em. Regências diferentes. Então, teria que ser assim. Exposição mostra como a moda interfere na figura da mulher e a molda. Viram só? Então, se as regências são diferentes, eu tenho que dar um complemento para cada um. Nas outras, repare, olhe, por exemplo, a letra D. Estudo comprova que TV incita e amplifica atos de violência. Aí pode? Pode. Porque quem incita, incita algo e quem amplifica, amplifica algo. Então, as regências são iguais. Então, o grande problema é se as regências são iguais ou não. Certo? Vamos lá, mais uma vez, o exercício é muito semelhante, tá? Texto para a questão 2. E é na adolescência, como vimos, que a linguagem adquire essa qualidade de instrumento para compreender e agir sobre o mundo real. Neste período do texto, considerando que o verbo compreender, veja que ele dá a regra aqui, tá? Não pede a preposição sobre, como ocorre com agir, a construção ficaria sintaticamente mais adequada com a substituição da sequência para compreender e agir sobre o mundo real. Ele já avisou para você que o erro está aqui, certo? Como nós corrigimos esse erro? Lembrando que nós temos 2 verbos aí com regências diferentes, onde ele corrigiu dando a cada um o seu cada qual, a cada um o seu complemento. Alguma ideia? Quem compreende, compreende algo. Eu compreendo algo, mas eu posso agir sobre algo, certo? Por isso que a resposta é a letra A. Para compreender o mundo real e agir sobre este. Ou, se você preferir, agir sobre ele. Tudo bem também. Estão vendo? Olha, são verbos comuns, verbos que nós sabemos fazer, tá certo? Usamos corretamente no dia a dia. No entanto, aqui, o grande problema é que foi dado a eles o mesmo complemento, quando isso não é possível, tá? Então, compreender o mundo real e agir sobre este, tá? Questão 3. Assinale a alternativa em que ocorre desvio da norma culta. Então, ele quer a errada agora. Podem procurar. Lembrem que tem a ver com isso. Existe uma sequência aí de verbos que tem regências diferentes e foi dado a ele o mesmo complemento. Eu sei que vocês estão cansados, mas dá uma forçadinha aí, porque é importante. Mas difícil? Difícil. Nem tem cara de errada. Exatamente, aí é a C a resposta. Olha só, depois arriscaria uma frase que criei. Aí, beleza. Quem cria, cria algo. Mas quem gosta, não gosta algo. Portanto, o certo é, depois arriscaria uma frase que criei e de que gosto. Certo? Que criei e de que gosto. Questão 4. Analise a capa de um folder de uma campanha de trânsito. Segurança da criança no trânsito.
Criança no trânsito, eu cuido, eu respeito. Essa é um pouco mais fácil, tá? Explicitando-se os complementos dos verbos eu cuido, eu respeito, obtém-se em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa o quê? Veja, a frase aqui deixou os complementos subentendidos. Se nós não deixarmos os complementos subentendidos, respeitando a regência de cada um, como ficaria? Pois é, exatamente. Quem cuida, cuida de, mas quem respeita, respeita algo. Portanto, eu cuido dela porque é da criança, e eu a respeito, porque eu respeito a criança. Letra C. Perfeito. Questão 5. Leia a seguinte mensagem publicitária referente a carros e responda ao que se pede. Potência, robustez e tração 4WD. Porque tem lugares que só com espírito de aventura você não chega. A mensagem está redigida de acordo com a norma padrão da língua escrita? Isso é uma pergunta, certo? Se você julga que sim, justifique. Se acha que não, reescreva o texto, adaptando a referida norma. Então, pensem sozinhos na resposta primeiro, para vocês imaginarem, para vocês verificarem, quanto por cento vocês iriam acertar. É um exercício difícil de acertar inteiro, tá certo? Mas difícil de errar inteiro também. Primeiro, essa frase está inteiramente correta ou não está? O que vocês acham? Não está. Então, a primeira parte é isso, né? Então, vamos escrever juntos para não nos perdermos, tá? Então, não. Ponto. Corrigindo, vírgula, temos 2 pontos. Muito bem. Qual é a primeira correção que vocês vão fazer? É aqui que eu falei para vocês que é difícil acertar inteiro, porque nem tudo a gente enxerga, né? É o tem, pessoal. Não se usa ter com sentido de existir na norma culta. Então, a primeira parte, tudo bem, é só copiar. Potência, robustez e tração 4WD. Até aí tá tudo bem. Porque há lugares, ou você escreve há lugares, verbo haver, ou você escreve existem lugares. Pode ser o haver, pode ser o existir, tá? E há mais um erro. Quem chega, chega a, não é? Não indica movimento? Portanto, porque há lugares a que só com espírito de aventura você não chega. O resto é igual, tá? Repetindo então. Potência, robustez e tração 4WD. Porque há lugares a que só com espírito de aventura você não chega. Letra B. Se a palavra só, essa aqui é a interpretação de texto, tá? Fosse excluída do texto, o sentido seria alterado? Primeira pergunta, justifique sua resposta. Então, no texto está assim, porque tem lugares que só com espírito de aventura você não chega. Se eu tirar o só e escrever, porque com espírito, por quê? Porque tem lugares que com espírito de aventura você não chega, o sentido é o mesmo ou muda? Essa é fácil. Totalmente. Claro que muda, certo? Quando eu digo só com espírito de aventura, dá a entender que eu preciso do espírito de aventura e mais alguma coisa. Quando eu digo que com espírito de aventura você não chega, dá a entender que o espírito de aventura é negativo ao objetivo, tá? Então é isso, pode colocar sim, vírgula, pois, vírgula, com ele, vírgula, dá a entender
que é preciso mais do que sentido de aventura. Ou espírito de aventura, desculpa. Que é preciso mais que espírito de aventura. Ponto e vírgula. Sem ele, vírgula, o espírito de aventura torna-se negativo. Questão 6. A única frase correta quanto à regência verbal é qual? Podem procurar. E aí nós arrumamos as outras, tá? Tentem arrumar para ver se vocês conseguem. Letra E, a resposta. O combate à inflação em geral implica a tomada de medidas drásticas. Esse implicar é acarretar. Olhem os outros, gente. Ele disse que a festa de que participou, que participa de, foi muito bem organizada. O novo projeto possibilita à população, ocorrendo crase, um acesso mais igualitário aos bens culturais. Letra C. Para se encontrar, quem vem à universidade precisa recorrer a mapas e pedir informações. Há um A a mais aí. E houve, no passado, algumas encruzilhadas difíceis, nas quais tivemos que decidir de que lado estávamos. Está de um lado ou de outro, tá? Última questão. Achei que fôssemos precisar de mais um tempo, mas não será necessário. Vocês têm aqui o cartaz do filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé. A pergunta é: a frase título do filme reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Essa estrutura caracteriza-se pelo quê? Qual é o problema que essa frase tem? Porque há um erro de português aqui. Proposital, claro. A construção popular é essa, né? Exatamente. Apagamento de uma preposição. Porque dentro da norma culta seria a que horas ela volta. Por isso que a resposta é a letra E. Ah, nós temos mais um pouquinho do outro lado. Desculpa, gente. Né? Nós vamos fazer assim, então. Olha só. Eu vou precisar interromper de novo, não é? Porque o nosso tempo está acabando. Vou interromper. 5 minutos para vocês tomarem água, tá certo? E nós voltamos para os 3 últimos testes. Tá bom assim? Então, 5 minutinhos, tá? E aí vocês voltam no mesmo link.